Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico que está começando. Hoje viemos até a sede da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre para saber dos atuais desafios da entidade, principais pautas em debate e como isso afeta a sociedade. Para isso, vamos conversar com o presidente da associação, Dr. Alexandre Dionello, que está aqui ao meu lado, nos recebendo em casa. Seja muito bem-vindo, então, ao programa Momento Jurídico. E já começo lhe perguntando sobre os atuais desafios, maiores desafios da advocacia pública municipal. Olá a todos, é um prazer sempre recebê-los, Dalva, aqui na nossa associação. Enfim, como vocês bem sabem, nós temos conversado sobre os desafios da advocacia pública municipal. Nós ainda não estamos expressamente na Constituição Federal, como a Advocacia da União, como as Procuradorias dos Estados, mas temos essa luta muito presente na PEC 28, PEC 28 de 2023, que nos insere no artigo 132 da Constituição, e atualmente ela está tramitando no Senado da República. E com essa iniciativa, que nós estamos aí juntamente com a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, trabalhando firmemente nessa pauta, para que, enfim, aquilo que o STF já reconheceu na sua jurisprudência consolidada, para que nós possamos realmente estarmos inseridos no texto constitucional, advogados da cidade que somos, defendemos os interesses dos cidadãos junto à municipalidade, fazemos representação judicial e extrajudicial do município, então nada mais justo, a bem do Pacto Federativo, que nós estejamos ali figurando na Constituição Federal. E essa PEC, inclusive, ela prevê que municípios que tenham a partir de 60 mil habitantes, que elas tenham uma procuradoria própria municipal. De que maneira isso pode beneficiar os municípios e, ao mesmo tempo, como você contrapõe o argumento de que o aumento de gastos seria, claro, um problema? Importante, essa parte final da tua pergunta é bem importante. As procuradorias, elas não representam um aumento de gasto, porque nós não estamos tratando da remuneração, A PEC simplesmente ela insere o procurador municipal dentro da advocacia pública como um todo, na República, mas não se trata ali de remuneração. Cada município vai remunerar o seu procurador conforme o seu orçamento, conforme a capacidade do ente público. E agora, já que a gente falando de remuneração, vem a questão dos honorários, dos honorários advocatícios, que pelo Código de Processo Civil os advogados públicos também recebem os honorários, então a gente tem uma realidade muito diferente, inclusive, de outros entes, como a Advocacia da União, por exemplo. Nós temos uma realidade em que nos municípios uma grande parte da remuneração dos procuradores vem dos honorários de sucumbência. Isso significa dizer que o pagamento não está vindo do tesouro do município. O município não está deixando de empregar aquele recurso em políticas públicas, como saúde, educação, enfim, e as demais que o município cuida. A remuneração dos procuradores, quando vem dos honorários, ela vem do êxito dos procuradores nos processos. Então, é realmente como se fosse um pagamento por eficiência. Então, ele é muito mais econômico para o ente público. Serve como uma forma de incentivo financeiro, mas também o município se beneficia, porque, claro, vai ter um grande empenho para que os procuradores municipais sejam bem-sucedidos aí nas suas causas na defesa da administração pública. Exatamente. E a remuneração aí ela tem uma relação direta com o êxito, ou seja, a grande parte do valor daquela ação vai entrar no erário, e uma menor parte, ali 10%, enfim, ou 20%, quando for fixados os honorários, esses sim irão para os procuradores. Agora, mudando um pouquinho de assunto, gostaria de falar também sobre a reforma administrativa, para entender de que forma ela pode mudar a carreira, inclusive as atribuições dos procuradores municipais. Qual é a sua avaliação? Olha, a reforma administrativa é um texto bem pesado. Foi na última quinta-feira, muito recente, a liberação de uma primeira versão desse texto pelo relator, que é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. Ela abrange a administração pública como um todo, e a gente vem acompanhando esse processo muito desde o início. Tivemos fala numa audiência pública realizada no Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados, em que falamos da situação da advocacia pública municipal. E a reforma administrativa para os procuradores, ela nos preocupa porque, muitas vezes, sob um discurso que, vamos dizer bem no bom português, um discurso que cola, que quando o administrador público e a opinião pública em geral fala sobre privilégios, ninguém aqui defende privilégios para o serviço público. Acho que a palavra privilégio, quando ela é bem empregada, ela realmente retrata aquilo que não deve acontecer.
Cada um deve ter a sua remuneração, ou as suas vantagens, enfim, aquilo que conquistou ao longo da carreira, quando isso faz sentido realmente ante o serviço prestado. Quando é assim, o que estiver fora disso, aí sim vai ser privilégio. Quando a gente fala da advocacia pública, a gente fala de prerrogativas. O que são as prerrogativas? São aquelas questões necessárias ao bom desempenho das nossas funções. E aí eu coloco, como eu havia falado, os próprios honorários, a inviolabilidade das dependências da Procuradoria, a gente poder preservar o sigilo sobre as defesas que nós estamos realizando do ente público, no caso do município. Então, todas essas questões a ver com prerrogativas, naquilo que fique preservado, nós estamos totalmente conforme a uma modernização do serviço público. O problema é que o texto apresentado ele invadiu em algumas questões que realmente afetam uma boa prestação do serviço público. E isso a gente está imbuído e junto com outras carreiras, com demais entidades representativas de servidores públicos, para que se preserve o bom do serviço público, modernizando na medida adequada, para que não se perca, ao fim e ao cabo, a defesa do interesse público que tem que estar presente em toda a prestação do serviço público, né? Que é o bem comum como um todo. Projeto visto com ressalvas, então é importante encaminhar essa negociação. E por falar nas reivindicações da categoria, recentemente você esteve em Brasília, sendo recebido pelo Dr. Beto Simonetti, ele que é presidente da OAB Nacional. Quais foram os principais temas em debate e o que ficou definido nessa reunião? Olha, foi um encontro muito importante, porque a OAB, né, a OAB não só a OAB Nacional, como as subseções, as OABs estaduais, e aqui eu lembro do doutor Leonardo Lamáquia também, que é um grande parceiro da advocacia pública. Os advogados públicos estão incluídos na Ordem dos Advogados do Brasil, né? E muitas vezes a gente nota que tem uma colisão de interesses, ou até alguns colegas da advocacia privada colocam a advocacia pública como andando em separado da advocacia privada. Quando a gente se encontra com o presidente da OAB Nacional, a gente reforça o vínculo. Então, todas essas pautas envolvendo prerrogativas de advogados que somos, levar isso à OAB para reafirmar o compromisso, para que a OAB seja parceira nessas pautas que estão tramitando no Congresso Nacional, para que a gente leva a OAB através das comissões da advocacia pública dos estados. Aqui em Porto Alegre, a nossa comissão é presidida pelo colega procurador aqui do município de Porto Alegre, doutor Ricardo Tim. A gente leva isso para a OAB para reforçar, né, o nosso discurso, reforçar a nossa representatividade, mostrar que a advocacia é una. E PEC 28, por exemplo, né, constitucionalização da carreira. O Beto Simonetti está totalmente de acordo, defende essa pauta junto ao Congresso Nacional, já teve reuniões e conversas com parlamentares sobre isso. A preservação das nossas prerrogativas na própria reforma administrativa, da mesma forma. A reforma tributária também, porque a reforma tributária tocou em algumas outras questões aí bastante que a gente pode dizer que gera um pouco de desconforto de quem está nos municípios, vendo que o próprio Pacto Federativo foi um pouco quebrado com uma concentração de poder muito grande para a União em detrimento dos estados e dos municípios. Então, nós temos aí um pouco de incerteza, por exemplo, quem é que vai cobrar essa dívida oriunda do novo IBS, né, do Imposto de Bens e Serviços, que vai substituir o ISS, o ICMS e tal. Então, concentração de muito poder, sob o nosso ponto de vista, na União, tirando um pouco de competência dos próprios advogados públicos de estados e municípios. Então, é importante a OAB estar envolvida nesse debate, porque reforça da transparência, leva para a sociedade por um viés que sai um pouco do serviço público e vem também pelo ponto de vista do cidadão, para que a partir daí a gente tire melhores consensos sobre essas questões um tanto complexas, né? E você também teve na Câmara dos Deputados, junto com o ex-presidente da PMPA, o doutor Armando Domingues, e o assunto foi justamente esse, né, da reforma tributária e os seus reflexos. Qual foi o objetivo? A reforma tributária, como eu estava falando, né, ela foi vista como uma modernização da matriz tributária do Brasil, porque a gente sabe que na questão tributária o Brasil tem uma complexidade, um volume imenso de legislação. É realmente muito complicado para empreender no Brasil, isso todos nós sabemos.
pelas dificuldades, muitas vezes envolve o recolhimento de tributos, né? Isso leva muitas vezes à evasão fiscal, elisão fiscal, enfim, coisas ruins que tiram do próprio empreendedor aquela condição de realmente devolver ao ente público para que aquilo volte em política pública. Quando a gente não enxerga, eu digo sociedade, quando a gente tem dificuldade de enxergar que aquilo que a gente produz e a parcela que fica com o governo, aquilo retorna para nós em bens e serviços públicos, onde há essa troca legítima, né, em não havendo, as coisas se dificultam. Eu acho que a reforma tributária foi pensada para dar uma modernizada nisso, mostrar que essa relação realmente pode ficar melhorada, que as coisas, que pode haver um retorno para a população em cima daqueles recursos que são recolhidos aos cofres públicos, mas acontece que eu acho que a coisa talvez tenha sido um pouco acelerada, poderia ter sido um pouco melhor pensada, tem questões que ninguém até agora conseguiu resolver ou não conseguiu dizer como é que vai ser isso, e o tempo está passando e a reforma vai ter que ter efeitos no mundo prático. Então, a gente tem, por exemplo, aí o PLP 108, né, que falou do comitê gestor do IBS, e nesse comitê gestor, uma questão que nos preocupou muito, isso foi pauta até de reunião com o próprio Beto Simonetti, que ele tirou os procuradores públicos ou os advogados públicos de dentro do comitê. Isso era uma disposição que estava lá, ou seja, aquele comitê gestor do Imposto de Bens e Serviços, que vai dizer quais são as diretrizes legais que a União, estados e municípios vão ter que adotar. No momento que tu tira a advocacia pública ali de dentro, tu acaba ficando com um viés muito mais fiscalizatório, porque tu vai ter auditores fiscais, vai ter agentes fiscais ali dentro, sem a advocacia pública, que muitas vezes acaba tendo um olhar do aspecto legal que não descarta o ponto de vista do cidadão. Eu entendo, e nós entendemos, que isso vem em prejuízo do cidadão. Então, isso é uma questão crítica que a gente tem, atuamos pontualmente nisso. O PLP ele tramitou na Câmara, houve algumas mudanças no Senado, ele volta para a Câmara, e a gente está trabalhando firme na Câmara para recuperar a melhor redação desse projeto. Tá certo. Antes de encerrar, falar de um assunto um pouco mais ameno, com menos polêmica, os preparativos para a festa de 40 anos da PMPA, 40 anos que a associação vai completar no ano que vem. Quais são os planos? Destacar também que esse ano a nossa PGM completou 100 anos, né? A gente já teve muitas comemorações, teremos uma festa de fim de ano muito bonita, que vocês já estão convidados, que vai ser no Leopoldina Juvenil, no dia 4 de dezembro, né? E já nos preparando para os 40 anos do ano que vem. Já temos pensado em algumas atividades e vai haver bastante comemoração, celebração, né? Porque não é qualquer entidade associativa com a força que a gente conseguiu angariar e conseguimos produzir aí com o empenho de todos os colegas no decorrer desses quase 40 anos. Então, no aniversário de 40, a ideia é marcar bem isso, trazer a comunidade, trazer a sociedade. Aí eu coloco Câmara de Vereadores, Prefeitura, o prefeito, secretariado e tal, para participar junto, vocês, imprensa, mídia, cidadania, enfim, para que mostrar um pouco mais qual é o papel do procurador municipal na cidade, né, do advogado da cidade, que a gente sabe que para nós, como é o nosso dia a dia, é muito fácil enxergar isso, às vezes a população não enxerga, mas a nossa atuação ela permeia todas as políticas públicas, então é aquilo que muitas vezes já tive oportunidade até de falar para vocês, que o nosso trabalho a gente vê o resultado dele no dia a dia. Então, levar um pouco mais isso, aproveitar os 40 anos para celebrar isso, enfim, fazer grandes festas, mas sempre com esse espírito público, com a ideia do bem comum, envolvendo a todos. Tá certo, vamos acompanhar sim. E muito obrigada pela entrevista, mais uma vez por nos receber aqui na sede da associação. Até a próxima. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos e um grande abraço a todos. A gente vai agora para um rápido intervalo, lembrando que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, e Catu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS e a PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Já voltamos. Para a Rafaele, que precisava de um lugar para deixar o filho, a prefeitura criou novas vagas em creches. Para o Carlos, que precisava rodar com mais segurança,
a prefeitura asfaltou 40 quilômetros pela cidade. Para a Júlia, que precisava de um exame de mamografia, a prefeitura zerou as filas. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Para o Lucas, que queria um lugar para relaxar, a prefeitura revitalizou praças. Para a avó Rosa, que precisava descartar seu lixo, a prefeitura instalou mais contêineres. Para o seu Jorge, que precisava de uma vaga de hospital, a prefeitura criou novos leitos. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Para a Sandra, que procurava um emprego, a prefeitura criou novas oportunidades. Para o Léo, que queria esperar o ônibus com mais conforto, a prefeitura instalou novos abrigos. Para a Cris, que queria atenção para os problemas da sua rua, a prefeitura visitou várias comunidades. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Estamos de volta com o programa Momento Jurídico e o assunto agora é a chamada advocacia exponencial, inteligência artificial na prática jurídica. Esse é o tema de uma capacitação gratuita promovida pela OAB Gaúcha. E a ideia é debater sobre como utilizar ferramentas de inteligência artificial de forma estratégica e ética. Começamos conversando com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamáquia. Doutor, qual a importância, de fazer um treinamento focando na inteligência artificial, principais dilemas éticos que se discute no momento? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Obrigado, um prazer estar mais uma vez com vocês, Dalva, no Momento Jurídico. E esse treinamento é importantíssimo, é mais um passo que nós damos, então eu quero cumprimentar a nossa CDTI, o Dr. Pedro Martins Filho, o Dr. Felipe Malman, todos que vão participar, colegas que se doam para esse trabalho de ordem e vão ser palestrantes que têm expertise na matéria. O papel da ordem no tema inteligência artificial, na nossa avaliação, na nossa gestão, tem dois vetores claros. O primeiro deles é nós debatermos, e já temos feito isso há algum tempo, o uso ético por todos os operadores do sistema de justiça, advocacia, magistratura, Ministério Público, enfim, por todos. Nós criamos um grupo de trabalho inédito no Brasil que está debatendo isso. E o segundo papel é esse, é nós letrarmos, é o letramento, ou seja, mostrar para a advocacia que a inteligência artificial é uma realidade que existe, quais são as vantagens, desvantagens, riscos e como é que a advocacia deve utilizar. Então, hoje nós damos o pontapé inicial neste letramento com pessoas extremamente qualificadas, membros da nossa CDTI, e estamos, então, cumprindo o nosso papel, que é de informar e capacitar a advocacia sobre o uso da inteligência artificial, sempre lembrando de que a inteligência artificial é uma ferramenta e jamais pode substituir o trabalho humano, nem da advogada, nem do advogado, muito menos do magistrado ou do membro do Ministério Público. Então ela é uma ferramenta tecnológica que ajuda, mas a nossa atividade, a nossa profissão, ela é eminentemente humanista. E por quê? Porque dentro de um processo, atrás de um processo, nas folhas de um processo, no EPROC ou na nuvem, está uma vida. A vida de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, o direito de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Então nós temos que ter muita responsabilidade, mas o nosso papel é esse, é capacitar e letrar, mostrando também os riscos que o uso dessa tecnologia tem. E isso passa a ser feito a partir de hoje, com o pontapé inicial em Porto Alegre e de forma híbrida, então todo o estado pode ter acesso de maneira online. Essa transmissão vai ficar no nosso canal do YouTube, ou seja, poderá ser consultada para quem não conseguir assistir ao vivo, e nós também iremos ao interior, já temos 4 palestras agendadas nas 4 maiores subseções, que vai ser o pontapé inicial dessas 4 maiores subseções, e depois vamos nas demais regiões. É uma ferramenta que o uso de inteligência artificial realmente está revolucionando o trabalho nos escritórios de advocacia. Se a gente puder deixar uma mensagem aí para quem está começando a utilizar essas ferramentas, dos principais cuidados. Não se pode prescindir da revisão humana e é preciso também cuidado com a confidencialidade dos dados? Muito, tu tocou em 2 pontos chaves que devem ser objeto aqui do evento também. O primeiro é esse, quando se tem
colocado qualquer dado em qualquer destas plataformas, ele pode se tornar público. Então, a advocacia tem que ter muito cuidado com o tratamento dos dados dos seus clientes quando for usar qualquer tipo de plataforma. Esse é um ponto. E o outro é, como nós dissemos, é a revisão. A revisão é fundamental e ela tem que ser enxergada, a inteligência artificial, como uma ferramenta de auxílio, uma ferramenta tecnológica que vai auxiliar o trabalho e não substituir o trabalho da advogada e do advogado. Então é importantíssimo. Nós já temos vários casos e relatos de quando ela alucina, pode inventar, por exemplo, uma decisão judicial, um precedente, uma jurisprudência. Tem que se ter muito cuidado, porque ao fim e ao cabo, quem será responsabilizado caso junte uma petição com uma jurisprudência inventada pela inteligência artificial será a advogada ou o advogado que firmar aquela petição. Então, tudo isso vai ser objeto de debate nesse importantíssimo evento que a Ordem faz, cumprindo, como eu afirmei, mais uma vez o seu papel em relação ao tema inteligência artificial, do qual nós fomos pioneiros lá em 2023, quando criamos o grupo de trabalho interdisciplinar, junto com os tribunais e com todos, para debater o uso ético, que é fundamental também que nós continuemos fazendo esse debate. A forma de uso da inteligência artificial passa por esta visão do uso ético e nós já temos, de forma pioneira, encampado esse debate. Doutor Leonardo, para encerrar, gostaria de comentar sobre como ficou a questão da tributação dos ganhos dos advogados, essa polêmica gerada e a defesa, né, da categoria. Lutamos muito e vamos seguir lutando. Perdemos a primeira batalha, mas não perdemos a guerra, né? Perdemos na Câmara dos Deputados. Eu lamento a decisão da Câmara, uma decisão lamentável, mostrou total desconhecimento em relação à realidade de profissionais liberais em especial. Usou uma narrativa totalmente equivocada de super ricos, que não cabe para os profissionais liberais, que podem muito bem, num determinado ano, conseguir um processo expressivo, que seja o processo da sua vida. Eu até dei o exemplo do corretor de imóveis. Um corretor de imóveis que, na média, ganhe 10 mil reais por mês e que, num determinado ano, consiga vender um grande apartamento. Ele é super rico? Evidentemente que não. Então, o conceito que foi utilizado de 50 mil por mês, ele não pode ser considerado por profissional liberal, porque nós não temos garantido 50 mil por mês. Nós poderemos, num determinado ano, ganhar 600 mil. E aí vamos ser tributados, e no ano seguinte ganhar 100 mil. E é isso que nós tentamos mostrar na Câmara Federal, né, na Câmara dos Deputados. Não conseguimos grandes avanços, lutamos até onde nós poderíamos, porque eu emiti uma nota da OAB do Rio Grande do Sul, mobilizei o Fórum dos Conselhos, fizemos um grande ato público aqui, extraímos uma nota do Fórum dos Conselhos, fui a Brasília, oficiamos a nossa bancada federal, articulamos uma emenda, a emenda, conseguimos o destaque da emenda para ser votada em separada, o relator Arthur Lira derrubou o nosso destaque, da derrubada dele, que é uma prerrogativa do relator, nós recorremos à mesa da Câmara, tudo naquele dia, na quarta-feira. O nosso recurso entrou às 10 da noite. E aí o recurso foi indeferido pela mesa da Câmara. Então, tudo que estava ao nosso alcance até aquele momento nós fizemos. A matéria foi aprovada e agora já estamos lutando no âmbito do Senado, já estou mobilizado com os nossos senadores. Estive no Colégio Nacional de Presidentes e botei como item 1 da pauta, pedi uma questão de ordem, coloquei como primeiro item da pauta e debatemos isso também em âmbito nacional. Agora teremos uma ação coordenada também da OAB Nacional, das demais seccionais, com todo o nosso esforço possível no Senado para aprovarmos uma emenda que retire os profissionais liberais. E é importante, vou deixar claro também o seguinte, em nenhum momento nós fomos contrários à isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Essa é uma pauta histórica nossa também da Ordem. Deixamos isso muito claro. Agora, o que nós não podemos aceitar é, para entregar a isenção de quem ganha até 5 mil, ser tributado setores da economia que são setores que não aguentam mais essa tributação. Então, o governo, eu não estou falando desse de governo, qualquer governo tem que apresentar para a sociedade medidas inteligentes de gestão e não simplesmente botar a mão no nosso bolso, porque essa é a saída mais fácil. E, infelizmente, é o que os governos têm feito. Muito obrigada pela entrevista, doutor Leonardo Lamacchia, e sucesso aí nas próximas iniciativas. Até a próxima. Obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. Quem também participa deste treinamento é o Dr. Felipe Pereira Malman, ele que é conselheiro estadual da OAB e especialista em litígios digitais. Na sua avaliação, quais são os principais benefícios que a inteligência artificial pode trazer e as principais preocupações, cuidados que os operadores de direito devem ter na hora de utilizar essas ferramentas? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Obrigado. Os principais benefícios são, principalmente, automatizar fluxos
que podem, com segurança, com tranquilidade, sem diminuir a qualidade do serviço do profissional da advocacia no seu escritório, ganhando mais tempo para que a gente possa se concentrar em tarefas mais estratégicas dentro do escritório. E o que a gente tem que cuidar? Em que pese nós busquemos aí automação e ganho de velocidade no escritório, nós temos que cuidar aí com proteção de dados, nós temos que ter cuidado com a ética dentro da advocacia, então ganhando mais velocidade, ganhando mais qualidade com inteligência artificial, sem deixar de lado a qualidade do serviço jurídico prestado dentro do escritório. E a preocupação com a importância, né, da revisão humana. Afinal de contas, as pessoas ficam até receosas de que daqui a pouco as máquinas vão estar tomando as decisões em nome dos advogados. Isso aí. Então, o advogado, junto com a inteligência artificial, ele é o maestro daquela obra, mas tem que ter revisão. Quando a gente fala de inteligência artificial, ChatGPT, Claude, Gemini e tantos outros, nós estamos falando de uma inteligência artificial generativa, ou seja, ela vai buscar a geração de dados para a pergunta que eu fizer. E se ela não encontrar uma resposta crível, segura, ela vai te entregar o que ela quiser te entregar, o que a gente chama de alucinação dentro da inteligência artificial. E por isso nós temos que nos concentrar em revisão de legislação e, em especial, jurisprudência. Porque as IAs generativas, neste momento, estão alucinando, estão inventando números julgados. Então, jurisprudência, nesse momento, eu não recomendo que os colegas utilizem dentro da IA generativa. Importante aí esses cuidados, né, para que a gente possa fazer bom uso ético das ferramentas que estão à disposição. Muito obrigada pela entrevista, ótimo evento. Muito obrigado. Venham aprender conosco. A seccional aqui, na pessoa do presidente Leonardo Lamacchia, está levando ao interior essa capacitação na prática, em que nós estamos ensinando a fazer bons prompts, a mexer com robôs, a lidar com a IA na prática. Então a gente vai além do discurso sobre IA, a gente não está aqui montando um curso expositivo, nós estamos mostrando como os advogados podem implantar inteligência artificial dentro dos seus escritórios. Perfeito, parabéns pela iniciativa, assunto super atual, importante essa capacitação. Muito obrigado, venham conosco aqui para a seccional. Quem também participa deste treinamento, né, dando as suas dicas práticas, é o Dr. Gustavo Rocha, consultor em gestão, tecnologia e marketing estratégico. Na sua avaliação, quais são as principais habilidades que os operadores do direito precisam desenvolver para fazer bom uso das ferramentas de IA, né? Cuidados éticos, limites que precisam ser preservados. Bem-vindo ao Momento Jurídico. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. A grande questão que eu vejo para essas habilidades acontecerem é nós podermos entender que o advogado está cada vez mais numa mudança no seu espectro. Se vocês pegarem uma questão até mais antiga, se tu pegar, por exemplo, o Richard Susskind de 2010, ele já dizia o fim dos advogados, mas não era terminar uma era dos advogados, é terminar a forma como a advocacia se comporta. A inteligência artificial veio para isso também. Ela veio para somar com a gente novos desafios, trazer mais celeridade, agilidade, e ela não veio substituir a inteligência do profissional, ela não veio substituir a estratégia do profissional, ela não veio substituir, na verdade, o profissional. O que ela veio fazer? Ela veio pegar tarefas repetitivas, ela veio, inclusive, para ajudar o advogado, às vezes sozinho, a argumentar, pensar o processo. E tudo isso nós vamos demonstrar hoje para vocês. Nós vamos trabalhar, na verdade, as ferramentas na prática. Então, ao invés de uma palestra teórica, que muitas vezes a gente vê por aí, nós vamos abrir as ferramentas. Mostrar os comandos, mostrar quais são os prompts, mostrar para o advogado para que ele possa sair daqui com uma qualificação mínima de poder utilizar isso na prática hoje. E, doutor, esse treinamento, esse curso vai ficar salvo para quem quiser acompanhar depois, né, conferir mais tarde, se não consegue conferir ao vivo? Perfeito. O nosso evento ele também é híbrido, ele está sendo gravado no canal do YouTube da OAB e nós temos uma intercorrência também em 3 ou 4 cidades ainda do interior este ano ainda. Então, estamos indo. Feito convite para todo mundo conferir também, né? E se atualizar. Obrigada pela entrevista. Obrigado, um prazer estar com vocês. Até uma próxima. E assim vamos encerrando o programa Momento Jurídico de hoje. É você que nos acompanhou. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.